Direito e Justiça devem caminhar lado a lado. Começa agora na nossa Rádio USA, Nosso Direito. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na rede Nossa Rádio USA, o Brasil mais perto de você. Programa, claro que muito especial hoje, na noite de hoje. Você que nos ouve aqui na região de Massachusetts pelo 1260 em Boston e no 1400 AM em Fort Lauderdale e também no 107.1 FM Norte Miami, seja muito bem-vindo, muito bom ter você conosco, você que nos ouve também pelas plataformas digitais, pelo site da nossa rádio, pelo aplicativo. O Nosso Direito é um programa que tem a direção de Lombardi Júnior e a direção geral do pastor Glauber Morari. Eu sou o Daniel Reis, esse é o Nosso Direito e nós vamos juntos até as 9 da noite. E como eu já antecipei para você, hoje é um programa especial. Programa que a gente tem aqui com a gente, doutora Renata Castro. Doutora Renata Castro já faz parte aqui dessa casa, você já ouve a doutora Renata Castro aqui na bancada dos programas da nossa rádio. E hoje nós vamos falar de um assunto que talvez você não conheça e tenha ouvido falar sobre ele. É sobre o SIJS. Então, sobre status juvenil de imigrante especial. A gente vai explicar um pouquinho melhor que status é esse, quem está envolvido, quais são os prazos, o que dá para fazer. E deixa eu trazer a doutora Renata para nossa conversa. Doutora Renata Castro, ela é bacharel em administração e política, com ênfase em marketing, tem o seu MBA em gestão de projetos e o seu JD pela Nova Southeastern University. Doutora Renata Castro, muito boa noite, prazer tê-la conosco. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, saudade de estar aqui na nossa rádio, falando de um assunto que, na minha opinião, é pouco utilizado pela comunidade brasileira, que é o SIJS como uma oportunidade de legalização, principalmente para crianças e jovens que se encontram nos Estados Unidos indocumentados, independente da maneira como entraram. O Daniel fazendo um trabalho aqui fantástico. Hoje a gente está sem vídeo, então eu não sei se o Daniel hoje está vestido de Gardini. Gardini, um abraço. Saudade de você. Doutora Renata Castro. E o ano de 2022 promete, né? Eu acho que a gente terminou o ano de 2021 com algumas pequenas vitórias, mas ano de 2022 é a eleição gubernatorial, né, de governador, e eu acho que vai ter muito estado que eles chamam de roxo, né, que ele pode ir tanto para democratas ou republicanos, é um swing state, eles chamam de roxo, que é o purple, né, a mistura de vermelho com azul. Dá para ir para lá ou para cá, né? Exato, que vão utilizar novamente a questão imigratória para ganhar nos pênaltis. E eu acho que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Hoje eu li uma matéria publicada na CNN falando que o pacote de infraestrutura, eu falei, quem me ouve aqui na rádio ouviu eu falar disso aqui. Pacote de infraestrutura de Biden ia acentuar o problema de falta de mão de obra. Não tem gente para... Se ele aumentar o nível de construção no país, não tem quem construa. E, enfim, acho que vocês vão ter que continuar ouvindo falar muito de imigração, porque eu acho que esse tema ainda vai continuar em voga por muito tempo. Doutora Renata, eu acho que para quem nos ouve e acompanha você aqui na nossa rádio e também os assuntos que a gente tem trazido aqui no Nosso Direito, eu acredito que não tenha ouvido falar ainda sobre o SIJ. Vamos começar trazendo uma tradução. Será que chamá-lo de status juvenil imigrante especial é uma boa tradução? Como é que a gente vai tratar este pleito, este processo imigratório? Eu acho que para a gente falar de SIJ, é preciso entender os passos que o SIJ segue. Special Immigrant Juvenile Status nada mais é que um processo imigratório que visa legalizar crianças. Por que eu digo criança? Criança aos olhos da lei. Alguns estados até 18 anos, outros até 19, outros até 21.
aonde a criança foi considerada abandonada, negligenciada, maltratada, dentro do que a lei considera negligência, abandono e maus tratos, pelos genitores, né? Ou pela pessoa que tem a custódia legal. E essa criança passou a ter a sua guarda determinada pelo Estado, pelo governo do Estado, pelo fórum, na verdade, estadual. E em virtude dessa ordem de custódia temporária, a criança passa a ser uma derivada, uma dependente do Estado. E como o Estado é cidadão americano, a criança deriva esse benefício imigratório para ela. Primeiro é preciso obter uma ordem de custódia com a vara de família. O juiz de vara de família com jurisdição em cima da custódia da criança precisa reconhecer e emitir a ordem, né? Quando essa ordem é emitida, daí a gente passa o processo para a imigração. Essa criança vai receber um green card, sendo que ela nunca vai poder passar o benefício imigratório para os pais biológicos, nem para o guardião. Ou seja, ela pode se tornar cidadã, ela pode servir o exército, ela pode estudar, ela vai receber autorização de viagem. Ela nunca vai poder passar o benefício imigratório para os pais. Como tem muita gente entrando nos Estados Unidos, e hoje a maioria das pessoas que está entrando assiste algo na internet antes de entrar, mas nem sempre é a recomendação correta, ou a pessoa está tão desesperada que ela decide acreditar em algo que não é o aconselhamento correto, muitas das vezes ela se encontra numa situação de defesa de deportação. E o SIJ é a única forma de proteger essa criança, naquele caso, né, de uma deportação. E em virtude disso, os pais fazem, às vezes, o SIJ achando que poderão receber algum benefício para si, imigratório. E isso não é verdade. Maravilha, eu tenho certeza que você foi bombardeado de informações aí, porque eu fui. Então o que eu vou fazer? A gente vai sair pro intervalo, a gente vai voltar explicando cada um desses tópicos que a doutora Renata trouxe pra gente, para que fique claro o que pode, como funciona, o que se enquadra, quais são os direitos legais, o que não pode acontecer, porque eu tenho certeza que se a gente trazer isso de uma maneira mais simplificada, vai ficar mais simples para tua compreensão. A gente sai para um break, eu volto em 3 minutinhos. De volta aqui com o Nosso Direito, programa especial hoje com a doutora Renata Castro. A gente está falando sobre um processo, um pleito imigratório, né, o status especial para jovens. Eu acho que para nossa conversa aqui, a gente vai tratar deste SIJ com status especial para jovens. Maravilha. Doutora Renata Castro aqui conosco hoje. Mais uma vez, muito obrigado por se envolver, participar aqui deste programa. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir esclarecer a dúvida de bastante ouvintes na noite de hoje. E a gente já entendeu um pouco desse SIJ, né, desse status especial para os jovens, mas eu queria te fazer uma pergunta. Quais são os requisitos para se enquadrar neste status especial? O que é necessário? Então, para se enquadrar nesse status especial, é preciso que o juiz de vara de família reconheça essa criança como uma criança que está passando por abuso, negligência. E a gente já viu isso daí ser caracterizado de várias formas. Alguns fóruns, os juízes têm consciência de que aquilo é uma manobra legal. Não é uma fraude, gente, é uma manobra legal, sendo feita para proteger aquela criança e obter um status imigratório. Mas, ainda assim, a gente tem que provar o nosso caso no fórum. É preciso ter um guardião. No estado de Massachusetts, por exemplo, a gente consegue fazer esse processo quando um dos pais não está presente. Então, se o pai está no Brasil e o abuso negligência, abandono é por parte do pai e a mãe está fazendo o trabalho de ambos, né? Na Flórida a gente já não consegue fazer dessa forma. A gente precisa encontrar uma outra pessoa, documentada ou não, que vai ser o guardião dessa criança. Doutora Renata, deixa eu já fazer uma intervenção aqui e eu acho importante a gente explicar, porque a gente está falando de imigração, que é um assunto jurisdicional, né, em toda a jurisdição dos Estados Unidos, mas quando a gente está falando deste processo específico, a gente tem leis e regras diferentes para cada um dos estados? Sim. Cada um dos 50 estados vão ter uma diferente idade
aonde a jurisdição pode ser estabelecida ou não para a ordem de custódia dessas crianças. Então, por exemplo, em Massachusetts e Nova York, 21 anos. Maryland, 21 anos. Então, se a criança tem 19 anos, para mim não importa se ela entrou pelo México, para mim não importa se ela tem uma ordem de deportação. Para mim importa, para a vara de família, a idade. Na Flórida, eu preciso obter essa ordem antes dos 18. Inclusive, eu tenho uma audiência dia 21. Esse caso chegou à minha mão tem um mês. A gente conseguiu fazer toda a documentação, porque a criança faz 18 anos no dia 18 de janeiro. E a tia da criança não tinha a menor ideia de que essa criança poderia se documentar dessa forma. Então a gente se virou nos 30, literalmente, a audiência dia 21. Então a criança faz 18 em janeiro. Se o juiz ou juíza emitirem a ordem no dia 18, ele provavelmente vai conseguir o green card dele. Imagina presentão de Natal, 4 dias antes do Natal você receber isso. Mas, na Flórida é preciso ter menos de 18. Em outros estados, tem alguns estados que são 19, mas a maioria ou 18 ou 21. Doutora Renata, eu ouvi você dizendo no bloco anterior uma questão muito importante, né? Era até uma dúvida que eu tenho certeza que muitas pessoas devem ter sobre o fato de favorecer os pais ou não. Alguns pais podem ver nesta situação a possibilidade de ter os seus documentos. E a gente acabou de explicar que neste caso não é possível. Quando a gente tem um caso de SIJ, ele não pode estender isso para os pais? Nunca. Mesmo que ele se case, mesmo que ele se case com um cidadão americano, mesmo que ele se torne cidadão, mesmo que ele venha servir ao Exército, Aeronáutica, Marinha, Guarda Costeira, no momento que é eliminada a custódia legal, porque o que acontece? Imagina que agora o Estado tem uma supervisão em cima dessa criança. Ou seja, o que está acontecendo aqui é o Estado assumindo o papel de um pai ou da mãe, é isso? Exatamente. Na verdade, é o Estado assumindo o papel de determinar o que é melhor para o bem-estar daquela criança. E pode ser que o Estado, por meio do fórum, determine que a custódia da criança por parte de um dos pais seja o melhor. Isso não quer dizer que aquele pai que recebeu a custódia vai receber o benefício. O benefício é eliminado para os dois pais, mesmo que um deles seja reconhecido como guardião ou guardiã. Olha que importante isso. Ou seja, mesmo que este pai que esteja, este pai ou essa mãe, né, que esteja cuidando deste filho e sofrendo com essa dificuldade por ter que cumprir o papel de dois, porque este um deixou de cumprir, este filho que recebe o documento não pode passar esse privilégio, essa cidadania para este pai que sempre cuidou dele. Exatamente. Meu Deus. Isso é importante, muito importante. Deixa eu fazer uma outra pergunta, doutora Renata. Sobre esse abandono e essa negligência, né? Ele precisa ter ocorrido somente nos Estados Unidos? O abandono e a negligência, vamos dar um exemplo, né? Vamos supor que Maria é filha de João e Joana. Uhum. E João, que está no Brasil, simplesmente abandonou, permitiu que essa criança viesse para os Estados Unidos pela fronteira com Joana, tá? Submeteu a criança a uma situação precária, porque a travessia pela fronteira é uma situação precária. Não se preocupou se a criança está estudando, tem abrigo. Então, ocorreu o abandono. Né? Certo. A negligência não precisa ter ocorrido em solo americano, mas a criança precisa estar em solo americano, é preciso haver jurisdição sobre a criança e o guardião ou a criança precisam residir no estado aonde está sendo feita a solicitação de custódia. O que eu vejo com muita frequência? A família está na Flórida, a criança já fez 18 anos, ninguém sabia que podia fazer um SIJ. Aí ela fala, mas eu tenho um guardião em Massachusetts. E em Massachusetts a idade é 21. A criança precisa estar, na minha interpretação da lei, a criança precisa estar fisicamente sob a custódia do guardião para que seja feito o pedido. Então essa criança tem que morar em Massachusetts. Depois que o green card é aprovado, a criança pode morar aonde eles bem determinarem. Né? Desde que o guardião continue sendo
a pessoa responsável por essa criança. Então, existe a questão legal, porque o guardião agora vai ser o pai ou a mãe legal dessa criança, não é uma adoção. E na maioria das vezes é muito mais fácil ganhar um green card pelo SIJS do que pela adoção. Ganhar um green card por adoção é incrivelmente difícil. Caro, moroso, difícil. Na maioria das vezes eu prefiro fazer um caso por SIJS, é mais barato e mais rápido do que fazer um caso por adoção. Ou seja, no caso, uma família americana adotando um filho brasileiro, que não tem documento. Vamos supor que, se alguém quiser adotar o meu filho, tá muita despesa, eu dou o Lucas. Mas o Lucas já é americano. Vamos supor que eu sou mãe do Lucas, né? Não tem condições de cuidar do Lucas. E uma família, Daniel e... Como é que é o nome da sua esposa? Daniel? Karina. Daniel e Karina decidem pegar a custódia do Lucas. Vai ser estabelecida uma ordem de custódia temporária, onde eu, que sou mãe, posso ou não ceder a custódia. Porque o pai e a mãe não precisam comparecer na audiência. Se a gente não souber o paradeiro deles, a gente pode fazer a notificação por publicação. E a gente também pode fazer um termo de acquiescence, né, de acordo com a cessão dos direitos do pai ou mãe para esse guardião. Abrindo você o direito de cuidar e dando direito para essa nova família, Daniel e Karina, cuidar do Lucas. Exatamente. Então, a partir daí, no momento que essa ordem é estabelecida, daí o Lucas pode fazer o processo de SIJS. Daniel e Karina não vão receber benefício nenhum, além da responsabilidade. E eu, Renata, não vou receber nenhum benefício e, em teoria, nenhuma penalização. É fácil compreender o motivo pelo qual os pais não recebem privilégio, porque é uma negligência. Sem dúvida. Mas sendo cidadão, esse Lucas agora, para a esposa, para os filhos, ele passa esse direito, certo? Sem dúvida. Para a esposa, para os filhos, para irmãos, esse relacionamento não é eliminado. O que acontece é, por exemplo, no visto U, vamos supor que eu sou casada e meu marido Wesley, eu dei uma surra nele. Ele me botou pra viajar de Spirit, eu fiquei revoltada, fui lá e dei um sacode nele. Fez bem. O Wesley não tem documento e houve um envolvimento da polícia e o Wesley recebe um visto U. E ele decide ficar casado comigo porque ele gosta de apanhar, né? Eu nunca vou poder receber um benefício em virtude daquele visto U. Porque se fui eu a agressora, eu não posso receber um benefício da minha ação que viola a lei. Então, a mesma coisa, é o mesmo princípio aplicado ao SIJS. Aqui com um agravante, porque este pai que cuidou a vida inteira também perde o direito, certo? Mesmo tendo ele cuidado dessa criança a vida inteira e esse outro tutor, esse outro pai ou essa outra mãe que não cumpriu com a sua obrigação, está gerando para este filho a possibilidade deste pleito imigratório, seria apenas a pessoa, ao meu ver, que não deveria ter direito a receber essa cidadania. Mas esse outro genitor, esse outro pai, essa outra mãe também perde, certo? Perdem os dois. Os dois. É delicado, porque a gente fica vendo essas manobras sendo feitas e eu advogo em favor de fazer para a criança. Por quê? Se você traz uma criança do Brasil para os Estados Unidos com 12, 13 anos, essa criança já foi tirada forçosamente do ambiente que para ela é confortável, é seguro, os amigos, a escola. A gente que é adulto, a gente tem um mecanismo de coping, né, de lidar com essa mudança muito diferente. E daí essa criança vem para os Estados Unidos, ela começa a falar inglês, ela sofre, mas ela se adapta à escola, é maravilhoso, porque é lindo, tem Disney. Mas o pai não tem status. O pai vai embora em um momento ou outro, ele vai ficar numa situação irregular em um momento ou outro. Por mais que o pai não vá derivar um benefício, eu acho, e eu tenho essa conversa com os meus clientes, em grande maioria das vezes, eu acho que ser pai ou mãe, eu não estou aqui para julgar a maneira como ninguém cria os seus filhos, claro. É você tomar decisões que favorecem os seus filhos antes que elas favoreçam a você. Você, como adulto, teve um poder de decisão. Você decidiu ir para os Estados Unidos, você decidiu vir para os Estados Unidos de uma forma regular ou irregular, seu filho não teve esse privilégio. Você fez pensando nele, mas ele não teve esse poder de decisão, essa autonomia. Então, ele merece ter o green card. Não é que você não merece, mas é que se a gente só pode salvar um, a gente tem que salvar
Esse que já, né, já sofreu alguns probleminhas aí nessa vinda para os Estados Unidos. Muito bom. Tem o José, que está participando aqui com a gente, doutora Renata, ele faz a seguinte pergunta. Minha irmã está vindo com... Ele colocou B2... É B2 mesmo, é B2. Ela tem 19 anos, pretende aplicar para ela. Ela realmente foi negligenciada pelo pai e continua. Ela é legítima para este pedido? Se ela tem 19 anos e o pedido de custódia for feito em Massachusetts ou em Maryland, eu acho que Connecticut também é 21 anos, vai depender do fórum concordar. Não é ilegítimo ela fazer essa solicitação. Ela vai ter que estar aqui há pelo menos 6 meses para estabelecer jurisdição, em alguns casos, mas vai depender se ela vier para a Flórida eu não posso fazer isso. Depende bastante do estado. Exato. Maravilha. Vamos sair para mais um breve intervalinho e a gente volta já já. Nossos deveres, direito e responsabilidades legais de forma simples e clara. Nosso direito. Doutora Renata Castro, a gente falava um pouquinho sobre a questão da jurisdição, né? Eu quero que a gente explique isso para quem nos ouve. Quando a gente está falando de jurisdição, a gente está falando da atuação, né? Da onde pode atuar aquela esfera do governo, aquela esfera da corte. E a gente falava sobre a questão de imigração ser um assunto nacional, né? Um assunto da jurisdição dos Estados Unidos. E estes casos de SIJ, eles acontecem em suas cortes estaduais. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a tramitação deste processo. Antes dele ir para ser julgado pelo USCIS, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão da corte, o que acontece na corte antes disso ser julgada a questão da imigração pelo USCIS. Bom, primeiro é impetrado um pedido de custódia, né? Solicitando a custódia temporária e ele citando todos os motivos pelo qual aquela criança foi abusada, negligenciada, abandonada. E a custódia aqui é o direito de cuidar, certo? Exatamente. Ótimo. E a partir daí, o juiz ou juíza vão agendar uma audiência. O formato dessa audiência vai depender muito do juiz, da jurisdição. Bom, deixa eu mudar. O formato dessa audiência vai depender muito da jurisdição, do juiz e da postura dos pais em relação a essa ordem. No condado de Broward, por exemplo, eu tenho casos de SIJS em todo o país, porque se eu não sou licenciada na parte estadual, eu tenho advogados parceiros que fazem a ordem na parte estadual e a gente cuida da parte imigratória, e em contrapartida eu faço a parte estadual para advogados que não têm escritório, não têm licença na Flórida, e a gente faz essa parte estadual para eles. Ótimo. Todos os casos de SIJS que eu tenho, eu trago para o condado de Broward, na Flórida, porque são juízes muito mais conscientes dos dilemas, né, imigratórios que essas crianças encontram, e até hoje, bate na madeira, nunca tive nenhuma ordem negada. Eu sei que em outros condados a coisa é um pouco diferente. Então, as minhas audiências aqui, eu explico até para os clientes, eu falo, olha, a gente vai esperar mais do que falar. Às vezes o juiz faz algumas perguntas durante a audiência, ele sempre vai perguntar se o guardião ou guardiã entendem a responsabilidade, se estão de acordo, eles podem ou não elicitar o testemunho da criança, dependendo da idade, né? Às vezes eles perguntam se a criança quer passar a ser de custódia desses pais. Sempre uma audiência bem emocionante, né? Para mim, pessoalmente, porque eu acho que abre uma oportunidade para essa criança que ela desconhecia, dela se documentar, dela viver o sonho dela de estudar, de trabalhar. Mas, se os pais não se opõem, o juiz vai fazer perguntas, a ordem é emitida e daí a gente vai passar o trabalho na imigração. Agora, se os pais se opuserem, aí a gente pode acabar num julgamento, aonde vai precisar ser estabelecido por provas e testemunhos na vara de família o porquê que essa ordem de custódia deve ser emitida para o guardião ou guardiã. Aí a coisa muda de figura. Ou seja, a gente está falando de um processo que inicialmente pode ser um pai e uma mãe que inicia o processo por conta da negligência de um dos dois, mas eventualmente este filho, essa criança pode falar assim, olha, esses dois aqui não estão cumprindo o seu papel e eu preciso de fato de alguém, Estado, que tome conta de mim, é isso?
Quem vai iniciar esse pedido não é a criança. Quem vai iniciar esse pedido é o guardião ou guardiã. Então, a criança não tem o poder. O motivo pelo qual ela precisa de um guardião é porque ela não tem o poder, aí ela teria que entrar num processo de emancipação. Então, o guardião é quem vai fazer essa solicitação de estabelecimento de poderes sobre a criança. Ótimo. Posso fazer uma pergunta aqui? Claro. Como que essa criança que percebe ou que acha que não está sendo bem cuidada ou que não acredita perceber uma negligência de um dos dois pais, como que ela consegue transformar isso em uma possibilidade de pleito imigratório? A verdade é que essa criança vai acabar entrando em contato com alguém da confiança dela, né? E solicitando que esse adulto faça esse pedido de guarda para ela. E acontece com muita frequência, viu? Ou seja, um adulto pode ser um tio... Não precisa ser parente. No estado da Flórida não precisa ser parente. É preciso estabelecer que haja algum tipo de relação entre a criança e o adulto, mas não é preciso que seja parente. E aí, neste caso específico, assume o papel de guardião que está entrando com o caso, mais o Estado, é isso? O Estado age como um supervisor temporário. O guardião é que recebe os direitos de decisão no dia a dia da criança. E esse guardião, sempre precisa haver um guardião. Não existe a possibilidade de o Estado assumir essa responsabilidade sozinho. Não. O Estado pode assumir essa responsabilidade sozinho, mas para isso a criança teria que ser colocada em foster care, né? São as casas segura esse pensamento aí que a gente vai falar de foster care um pouquinho lá para frente. Eu tenho aqui com a gente o Wellington. O Wellington tá dizendo assim, ó, Wellington mestre. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutora Renata. Tenho 3 filhos que foram aprovados na vara de família. Eu já apliquei na imigração e estou aguardando. Agora, mas eu já ouvi que pode aplicar também para madrasta e padrasto. Discordo. Na minha opinião, pais e mães... Que seriam os steps aqui, né, no caso. Porque o step na lei imigratória, padrasto e madrasta, eles entram no papel do pai ou da mãe. A lei imigratória não discrimina padrasto ou madrasta. É tratado como pai ou mãe. Entendi. Então, se pai ou mãe perde o direito, então você não escolhe só o benefício e negligencia o detrimento. Se você perde o benefício, se você está sujeito ao benefício, está sujeito ao detrimento. Então, eu discordo, tá? Na minha opinião, step parents não qualificam para um caso de SIJ. Posso estar errada, mas na minha interpretação da lei, não procede. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre o papel de cada um dos dois, do USCIS e essas cortes. O que eu tô querendo fazer aqui, doutora Renata? Eu quero que as pessoas entendam como isso tramita. Então, beleza, eu fui lá, alguém fez uma reclamação em favor do Daniel, que não teve os cuidados do seu pai, e agora o Estado deu para a doutora Renata o direito de cuidar do Daniel, porque o pai dele não cuidava e a mãe dele tá por aí fazendo o que não tem que fazer. E agora, o que acontece? A partir daí, como se julga isso na esfera de imigração? No momento que a ordem de custódia é emitida pela vara de família, a imigração agora vai estabelecer que os protocolos foram seguidos na obtenção dessa ordem, tá? Então, ou seja, que o predicate order contém a linguagem legal requisitada pelo SIJ, né? Estabelece o abuso, não é uma mera transferência de mãos, que houve proper service, ou seja, as pessoas foram intimadas corretamente e que o juiz ou juíza emitiram de fato a ordem. Daí, a gente vai mandar isso para a imigração, pagar as taxas necessárias ou solicitar uma isenção de taxa, estabelecer Isenção de taxa. A gente pode solicitar uma isenção de taxa mostrando que a criança, ou que o guardião não tem condições de... Porque para obter a ordem de custódia não é preciso mostrar condição financeira. Entendi. Tá? Para a gente submeter o SIJS,
lá no escritório, eu submeto a documentação financeira do guardião, né? A gente submete um affidavit of support para essa criança. Mas a taxa de 1.225 hoje, para o I-485, se a criança tem mais de 14 anos, né? A gente tenta uma isenção, mas nem sempre é possível. Isso pode atrasar um pouco o caso. Então, se a criança tem condições, o guardião tem condições de efetuar esse pagamento da taxa, a gente sempre recomenda que faça, não é porque dinheiro dá em árvore, mas é porque um possível atraso de 2, 3 meses no caso, se a criança tem 16, 17 anos, esse atraso pode custar lá na frente, porque daí a autorização de trabalho, social, autorização de viagem dessa criança vão demorar muito mais. É emitida uma autorização de viagem, trabalho social para essa criança, enquanto o caso está pendente, e hoje em dia não há entrevista, o green card é emitido pelo correio. Ou seja, se o guardião for indocumentado, eu pessoalmente prefiro submeter esse pedido de guarda com uma pessoa documentada. Por quê? Eu não quero expor esse guardião à imigração no futuro. Tá? Hoje está tudo lindo, é Biden, mas a gente tem mais 2 anos de governo e sabe-se Deus o que vai acontecer. Eu prefiro estabelecer uma ordem de custódia para uma pessoa documentada, mas isso não é um requisito nem da imigração, nem da vara de família. Ou seja, esse pai que mora nos Estados Unidos e quer que o filho tenha, independente dele não poder conceder esse direito, ele pode, independente do seu status imigratório. Sim. Tem muita gente, Daniel, que entra em contato com a gente, que fala, eu não vou ficar aqui. Minha vida não é aqui, eu vim pra cá pra ganhar meu dinheiro e vou embora. Mas eu queria que meu filho, que tem 16, 17 anos, tivesse documento. E eles fazem, e o processo é aprovado, e a criança vai viver normalmente aqui, já como um adulto, né, documentado. Então, é um dos cenários que a gente vê também lá no escritório. Maravilha. E a gente está falando de um processo longo, doutora Renata? Olha, depende muito da disponibilidade da vara de família em emitir a ordem, né? Às vezes a gente consegue fazer esse processo com a vara de família em 45 dias, até menos. Eu diria que no total 1 ano, entre vara de família e imigração. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre essa lei de proteção às vítimas de tráfico, porque esse é um assunto que a gente vai tratar no próximo bloco, principalmente nos casos destes familiares que, em alguns casos, trazem os seus próprios filhos pelo CAICAI, ou até trazem filhos de alguém pelo CAICAI, já com o intuito de não ter uma deportação ou de garantir uma entrada nos Estados Unidos. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a questão da Lei de Proteção de Vítimas de Tráfico, TVPRA. Vamos lá. Não, é isso. Terminei. Era isso? Era isso. Eu quero saber um pouquinho sobre essa lei. O que ela protege, o que ela garante, se essas... Então, a TVPRA, que os Estados Unidos é o destino número 1 do mundo de vítimas de tráfico humano. Para trabalho escravo, semi-escravo, para turismo sexual, tráfico de cunho sexual. E as pessoas não imaginam as coisas que a gente ouve, que acontecem. Eu vou dizer que ser advogado, principalmente advogado de imigração, é você quase que morrer um pouquinho todos os dias e deixar de acreditar no ser humano um pouquinho, porque você ouve histórias que são inacreditáveis, coisas que você fala, isso só acontece no filme ou no cinema, ainda mais num escritório como o meu, que atua nacionalmente. E a gente faz muito caso de vítimas de tráfico humano. Então, o governo americano visa proteger não só as suas fronteiras, mas as vítimas. Então, por exemplo, quem vem pelo CAICAI com uma criança que não é filha, é o filho dele. E ele chega lá na fronteira, ele se apresenta com essa criança e diz que a criança é filha dele, ele está cometendo tráfico humano. E ele pode casar, ele pode ser vítima de crime, não existe perdão para quem comete tráfico humano. Salvo se você traficou o seu próprio filho ou filha, porque você trazer uma criança pela fronteira também é constituído como tráfico. Nesse caso, um parente direto, né? Marido, mulher, filho ou filha. E daí é preciso fazer um perdão. E muita gente só se dá conta disso quando chega no consulado. A pessoa entrou pelo México, chegou aqui, casou com um cidadão americano, fez o perdão. Aí chega lá no consulado no Brasil, porque nunca teve uma conversa com um advogado. Eu acho que o pessoal fala, não, é só preencher o formulário, é fácil. Eu falo, realmente, tem caso que passa.
Mas também quando não passa é um problema. Eu já recebi contato de pessoas que a gente não fez o perdão e que a pessoa entrou com alguém lá na fronteira, né? Certo. Que não era filho, falou que era filho, casou com uma cidadã americana, vida continuou, tinha 3 filhos americanos, foi pro Brasil com o perdão aprovado, chegou lá, não volta nunca mais. O problema é de não contar tudo pro advogado, né? Às vezes o advogado também não tem experiência, às vezes é um cara que não tem... Advogado que faz volume é igual a médico velho. O médico, quando ele tá velho, qual é o benefício do médico velho? É que ele já viu muita coisa. O advogado que faz volume, ele vê muita coisa. Ele passa por batismo pelo fogo. Você não tem como aprender a advogar olhando. Você aprende a advogar advogando. Porque cada caso apresenta uma oportunidade de aprendizado. Então, quanto mais você vê, mais você vai aprender. Então... Para o pessoal que está entrando no Caicai hoje, tem muita gente entrando com criança que não são filhos deles, apresentando como seus filhos, apresentando maiores como menores de idade. Isso é um crime muito maior e muito mais grave do que somente entrar pela fronteira. Isso pode ter consequências perpétuas na sua vida. Não recomendo que faça. Maravilha, estamos de volta falando sobre essa questão do status especial para jovens e a gente tem a participação de um ouvinte. Doutora Renata, deixa eu trazer aqui para nossa conversa o Lúcio Aldo. Vamos ouvir o Lúcio Aldo. Boa noite, pessoal. Minha pergunta é o seguinte, eu entrei com visto, a minha esposa com visto, mas ultrapassamos os 6 meses, né, com visto de 10 anos, mas ultrapassamos a permanência de 6 meses. Meu filho faz 21 anos ano que vem. Mesmo assim, eu terei direito ao green card? E caso eu tenha o direito, depois da entrada, qual o prazo mínimo e o máximo para obter o social? E outra pergunta, o meu filho pode ser sponsor meu e da mãe? Qual o valor exigido pelas leis aqui dos Estados Unidos para que ele possa ser sponsor dos pais? Obrigado. Nós que agradecemos. Doutora Renata, vamos ajudar o Lúcio Aldo. Eu não entendi, pelo que eu entendi, eles entraram e passaram do período, né? E essa criança vai fazer 21 anos e ele queria fazer o SIJ para essa criança. Os pais dessa criança, o menino pode receber documento, estando fora de status, sendo entrado pelo México, se ele tiver um guardião. Mas os pais nunca vão receber um benefício imigratório, mesmo quando o filho se tornar cidadão. Então, se essa criança que está fora de status se casar e se documentar dessa forma, ou de alguma outra forma, aí talvez eles possam transferir o benefício para os pais. Mas se a pergunta do Lúcio é se a gente fizer um SIJS para essa criança, se esse SIJS pode se transformar num benefício para o Lúcio e para a mãe dessa criança, a resposta é não. Independente de quanto ele ganhe ou possa demonstrar. Ótimo, obrigado, doutora Renata. E Lúcio, muito obrigado por sua participação aqui com a gente na Rede Nossa Rádio. Doutora Renata, a gente falou bastante já sobre essa questão dos benefícios e também dos riscos. Eu queria que, de uma forma mais sucinta, você trouxesse para quem nos ouve agora quais são os benefícios, né, deste pleito e também os riscos. A gente falou sobre algum dos riscos, queria ver se tem mais algum que a gente não havia mencionado aqui. Sem sombra de dúvidas, eu acho que os pais, né, a gente brasileiro costuma, por exemplo, o Brasil tem uma descendência imediata. Você nunca vai ser filho de brasileiro e não ser brasileiro, né? Nos Estados Unidos é possível que você seja filho de um americano e nunca venha a se tornar americano. Em contrapartida, os Estados Unidos é mais generoso com as suas leis de jus soli, que é latim para quem vem do solo, né? Se você nasce em território americano, você é americano por nascimento, isso é incontestável. Quando a gente fala de SIJS, o grande problema, a grande incógnita que a gente ainda não tem resposta é se o estabelecimento de abuso, negligência ou abandono dessa criança pode vir a ser no futuro interpretado por um agente imigratório como uma falta de caráter por parte dos pais. E aí fica a dúvida.
o advogado está representando a criança e não os pais. O pai ou a mãe vão ter que correr esse risco. Eu até hoje nunca vi isso ser interpretado contra os pais. E onde que isso se torna um fator? João é pai de Maria, cria Maria sozinha, a mãe de Maria está no Brasil, recebe uma ordem de custódia para a criança, a Maria se documenta pelo SIJS. Então João não vai se documentar por Maria nunca. Mas João se casa com Paula. E agora vai fazer o processo de green card dele. Parte da avaliação do processo de green card é o critério de good moral character. Será que essa criança que agora, mesmo estando de custódia de João, João mobilizando isso no agir de má fé, eu pessoalmente não acho, não vejo argumento legal para isso. Mas o agente pode fazer esse questionamento. Então, existe a possibilidade no futuro, né, porque a gente não tem a chave do futuro, de que isso seja utilizado contra o pai. Eu nunca vi ser, não é a política de hoje. O pai ou a mãe que se encontram nos Estados Unidos vivendo fora de status precisam pensar, na minha opinião, como mãe, que aquela criança agora se sente americana. Ela ou ele, ninguém vai na sua casa te prender, te deportar, porque você está aqui, seu filho recebeu uma ordem de custódia num outro estado. Isso daí é fábula. Mas essa criança vive com uma letra escarlate de não poder fazer uma faculdade, de não poder ter uma carteira, de não poder ter uma vida normal de um jovem e ter aspirações de, né, seguir o destino que ela quer e deseja nos Estados Unidos, que é o país que você, pai ou mãe, decidiu trazer essa criança para cá. Então, o risco existe, sim, porque nenhum advogado pode falar em absolutos. A lei americana não é uma lei de exatidão como é a lei brasileira. Eu falo que a lei americana é uma lei de negativas e a lei brasileira é uma lei de afirmativas. Quando você lê lá, você pega um vade-mecum no Brasil, você pega... Eu não sou advogada no Brasil, mas pelo que eu vejo, trabalhando com colegas que são licenciados lá, você vê uma linguagem que é incrivelmente objetiva. Todo cidadão brasileiro tem garantido por Constituição o direito ao acesso à educação. E daí você vai elaborar o que é isso. Nos Estados Unidos isso não existe. A Constituição Americana Federal nem diz que existe um direito ao acesso à educação. Quem garante o acesso à educação é a Constituição Estadual. É um sistema muito mais complexo. Aí você fala, então tem direito? Depende. A resposta aqui nos Estados Unidos tudo é depende. Então, quando a gente fala de SIJS, os pais, né, falam, vamos me deportar por causa disso? Provavelmente não. Nunca vi acontecer. Agora, dizer que nunca pode acontecer, aí é uma incógnita que a gente, infelizmente, não tem a resposta. Maravilha. Doutora Renato, e me ajuda, por favor, né? Porque meu trabalho aqui é trazer uma comunicação mais simples, facilitar para que a gente consiga alcançar a maior quantidade de pessoas em sua superficialidade, na sua profundidade. Mas você está aqui para dizer, é certo, dá para fazer, não dá, e então me ajuda. O que ficou muito claro para mim é que este pleito imigratório, essa possibilidade deste jovem ter este green card, revela um problema ou uma negligência dos pais. Sem dúvida. Então não tem como estes pais que não estão cumprindo com os seus papéis como pais serem beneficiados por algo que eles não estão fazendo como deveria. Inquestionavelmente. Ótimo. E também uma outra questão muito importante é que este pai que tirou esse filho lá do Brasil, trouxe ele para os Estados Unidos para que ele pudesse ter uma vida melhor, eu acho que ele deveria continuar com esse mesmo propósito de proporcionar para este filho uma vida melhor, mesmo que ele não se beneficie deste green card ou dessa cidadania que esse filho pode ter por conta dessa negligência. E aqui, para ser muito específico, a gente está falando de uma mãe ou de um pai que cuidou muito bem do filho, mas que não teve o auxílio do outro, né? Para a gente criar uma situação um pouco mais palpável, não em uma situação onde os dois não estejam cumprindo o seu papel, certo? Sim. O papel eu acho que uma coisa que eu acho engraçada, né,
Quando a gente pergunta para um brasileiro, às vezes eu pergunto assim, você já foi vítima de algum crime? Vítima? Aí a pessoa responde, não, nunca tive problema com a polícia. Mas presta atenção, eu perguntei se ela já foi vítima. O estigma de envolvimento com a polícia pra gente que é brasileira é tão grande. Eu faço essa pergunta, o pessoal fala assim, não, eu não sou igual essa gente que tá indocumentada. Eu tô aqui com vigia estudante, tá trabalhando, mas né, eu não sou igual essa gente. Porque no Brasil... A atuação da polícia é diferente. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você conhece que já foram presas no Brasil? Pessoas do seu círculo? Provavelmente 0. Se você tem nível superior no Brasil, o número de pessoas que você conhece que já foi preso, provavelmente é de 0. Quantas pessoas você conhece que já foram detidas pela polícia nos Estados Unidos? Por qualquer infração. Várias. Eu posso parar aqui e pensar, fulano foi preso por um DUI, fulano foi preso, teve uma briga lá na casa dele, a polícia veio e teve um pega pra capar, e enfim, se resolveu. Porque a atuação da polícia aqui é diferente. Então, você não é um marginal porque você teve um problema, né, com a polícia. Isso daí acaba acontecendo, eu não tô falando que é normal a pessoa ser presa várias vezes, não, gente, mas é que a probabilidade de você conhecer alguém aqui nos Estados Unidos que já teve um problema policial, criminal, é muito maior, porque a polícia funciona, a polícia vai. Inclusive, você pode ir na corte, eu tô falando aqui talvez de questões de trânsito, né? Não conheço todas as possibilidades, mas você sofre uma infração, né? Sofre uma infração não, né? Você comete um erro e por conta deste erro tem uma infração. Exato. Este policial que aplicou essa multa vai ou não vai, pode ou pode não aparecer na corte se você apelar desta infração que foi aplicada sobre o teu erro. Sim. Então, tipo, a relação polícia e sociedade aqui é outra. E a criança, se você pergunta, meu filho fez 5 anos agora em dezembro. Ele olha pra polícia, ele tem medo. Ele tem 5 anos. Como é que ele tem medo da polícia? Isso aí é algo que as pessoas, a gente que é pai, né, e vou voltar a dizer, eu não sou especialista em criar filho. Eu acho que... Vamos ligar pro Lucas. Se alguém quiser o Lucas, estou dando de brinde. A Sofia também. A Sofia já está começando no caminho. O Lucas decidiu ir para um colégio interno, né? Aos 17 anos. É um colégio que... Eu quando fui à escola a primeira vez, o colégio fica na Geórgia, e eu cheguei a chorar, me emocionei de ver a escola, porque eu fiquei imaginando, né? O que não teria sido a minha vida se eu tivesse tido a oportunidade de ir para uma escola como aquela. Porque a escola é linda, parece a escola do Harry Potter, né? E quase que eu falei, não dá pra eu voltar não pro high school, só pra eu ficar tem vaga aqui pra paz aí, não? Linda. E é claro que se a gente falar com os nossos filhos têm uma perspectiva X. Eu falo que a única certeza que a gente tem na vida é que na terapia vai sair o nosso nome. Isso daí é inquestionável. E deixa eu só te fazer uma pergunta, desculpa, claro. Conclua, por favor, porque eu vou mudar de assunto. Eu só ia dizer o seguinte, eu li uma especialista, né, em criação de crianças, e é a doutora Shefali, e ela escreveu um livro sobre conscious parenting, né, que é você criar de uma forma consciente. Eu fui criada na base da sandália, eu orava torto, a mãe já tacava a sandália, não tinha pedagogia não, era sandaliogia. E ela fala que a gente não deve incutir na criança o medo da polícia. Porque esse mesmo medo que faz com que a criança, quando a gente fala, se você fizer besteira aqui no shopping, vou chamar a polícia, né? Faz com que a criança, numa situação de medo ou de perigo, não vá até a polícia, porque agora ela tá com medo, né? Mas é aquilo. Eu sou uma que uso. A Sofia tava fazendo uma besteira no aeroporto, falou, aquele policial que tá te olhando. Aí ela falou, não tá olhando nada, eu não tô fazendo nada de criminoso. Eu não falo da polícia, eu falo, Benjamin, tem câmeras. Benjamin, tem câmera onde você estiver. Aonde você estiver tem câmera. A Sofia não tem medo, não. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair pra um comercial, porque aí eu volto pra gente falar do próximo tema, porque vai demandar um pouco mais de tempo. Então você segura aí, fica com a gente 3 minutinhos, a gente volta já já. De volta aqui com o Nosso Direito, com a gente a doutora Renata Castro, falando sobre o status especial para jovens, e eu quero te dar a oportunidade de você envolver alguém aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que pode se beneficiar dessa conversa. A gente está esclarecendo dúvidas
importantes e relevantes aqui no dia de hoje. Então, ó, peça pra pessoa sintonizar aí no 1260 aqui na região de Boston e no 1400 aí na Flórida e no 107.1 FM Norte Miami, ou manda o aplicativo pra essa pessoa. Nosso direito. Nossa Rádio USA. Doutora Castro, mais uma vez obrigado por você ter encontrado aí um tempo na tua agenda tão corrida entre Europa, Brasil, Estados Unidos e todos esses países que você passeia. Nós estamos na casa de Deus, viu? Porque os estúdios da rádio estão dentro da igreja. Mas eu tô falando alguma mentira? Tô falando, gente, você tava esses dias da Europa, tá passeando nos Estados Unidos inteiro. Mas eu tenho uma pergunta pra você. Vamos lá. Jovens que tenham cometido crimes, dirigir sem carteira, sob influência de álcool, eles ainda são qualificáveis? O fato dele ter tido algum problema legal nos Estados Unidos, eu vou chamar de problema legal, invalida o direito dele ter esse SIJS? É possível, vai depender da gravidade, né, do crime cometido por essa criança. Mas o crime em si não invalida a possibilidade dele receber um benefício migratório. Maravilha. Eu quero deixar claro para quem está nos ouvindo, doutora Renata, quem é que dá entrada neste processo? É o adulto, é a pessoa que está buscando ser estabelecida. Isso não quer dizer que é o adulto que tem que procurar o advogado, não. Tá? O jovem pode entrar em contato com o advogado e, na verdade, acontece com muita frequência, do jovem entrar em contato com a gente e discutir os detalhes e, a partir daí, localizar um guardião e dar entrada no processo. Só quer dizer que é o guardião que precisa estabelecer a petição, assinar e protocolar a petição, representado ou não por um advogado, né? É óbvio que você não é obrigado a ter um advogado para fazer esse processo. Não existe obrigatoriedade de ter advogado para um processo. Mas é claro, eu também poderia fazer uma cirurgia no meu olho. Eu nunca vou fazer isso. Mas o que eu estou tentando passar, né, a nível de informação, é que é o adulto, futuro guardião, que precisará dar início ao processo junto à vara de família para que esse processo seja iniciado. Claro que eu queria deixar claro também a possibilidade deste jovem filho, deste menor que está nos ouvindo e quiser procurar um advogado, ele também pode, certo? Sim. Pode e deve. Eu vejo muito jovem que tem DACA, que está indocumentado, porque ficou esperando o pai ou a mãe procurar a representação legal, simplesmente. E isso tem um motivo. Doutora Renata, você tá lendo a minha pauta aqui? Porque eu ia falar sobre DACA agora. Esse era exatamente... Essa era a minha dúvida. Quem tem DACA? DACA pode não invalida. E pode se transformar num SIJS? Sim, se a criança estiver dentro da idade... Você pode aplicar para todos os benefícios imigratórios para o qual você se qualifica. Desde que não haja um conflito de interesse. Então, eu não posso falar que eu sou negligenciado e pedir um green card pelo meu pai, né? Então, se você é jovem de DACA e você tem menos de 18 anos ou menos de 21, você tem que ver se existe a possibilidade de um SIJS, porque o DACA é um status temporário, o DACA não é um green card. SIJS vai te levar a um green card, é permanente, é forever. Quer dizer, a não ser que você cometa alguma violação criminal antes de se tornar cidadão americano e você perde. Mas o green card sempre é preferível em comparação a todos os outros benefícios, sem dúvida. Maravilha. Doutora Renata, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo aí na Flórida, e eu queria te ouvir sobre o que DeSantis falou sobre essa possibilidade de mandar um monte de imigrantes embora. Você deu uma entrevista hoje para uma TV americana e eu fiquei todo orgulhoso de ver você, advogada brasileira, dando entrevista para uma TV americana. Eu me lembro de uma vez você falando aqui com a gente, de um ouvinte perguntando assim: doutora Renata, você fala inglês? Eu falei assim, gente, como não advogada não fala inglês? Eu falo assim, não só fala, mas fala bem e manda muito bem nos representando a comunidade brasileira por aí afora. Deixa eu te ouvir sobre este assunto. Olha, eu quero contar uma história aqui engraçada, porque uma vez uma cliente falou assim, uma pessoa, né, não uma cliente, entrou em contato no nosso escritório e aí fez uma consulta comigo. Aí ela falou, então tá, eu vou pegar meu green card pro casamento e tal,
mas meu marido vai querer falar com você. Você fala inglês? Eu fiquei pensando assim, eu falei, fala. Ela falou, não, mas é que ele é americano. Eu falei, mas eu também. aí ela falou, não, mas ele é americano de verdade. Eu falei, não, mas eu também com passaporte e tudo. Ela falou, mas ele é nascido aqui. Eu falei, aí eu já sou americana do Paraguai. Porque a gente tem essa coisa, né, de achar que quem é naturalizado é americano de segunda classe. Mas enfim, eu dei uma entrevista hoje para a CBS 12 e falando a respeito da legalidade da decisão ou dessa proposta, né, de Ron DeSantis, que é o governador da Flórida. Inclusive, tô feliz que o povo tá me assistindo, porque já recebi uma outra ameaça hoje no Facebook. Outra ameaça? Mandando eu deixar Ron DeSantis em paz, or else, né? Aí dá vontade de falar, meu querido, imagina, eu cresci no Rio de Janeiro, você acha que eu tenho medo de or else? Não, e não é Rio de Janeiro, qualquer Rio de Janeiro, né? Não, eu cresci em São Gonçalo. Imagina, eu era a única criança ruiva na minha escola, eu estudei no Colégio Paraíso. E aí eu acho engraçado quando meu filho fala assim, eu sofri bullying. Eu falei, deixa eu te falar, meu filho. Não existe bullying pior do que a criança brasileira do Rio de Janeiro. Essa é uma criança que vai purificar a tua alma de tanto que ela vai aprontar com você. Enfim... mas eu estava lá na CBS 12 hoje falando a respeito de imigração, falando a respeito da legalidade, da proposta do Ron DeSantis. É importante entender o que está acontecendo. O Ron DeSantis, o pessoal chamava o Bolsonaro de Tropical Trump, né? O New York Times deu esse apelido, não fui eu. E o Ron DeSantis é o Baby Trump, ele está seguindo nos passos do Trump, tentando uma possível candidatura presidencial. E... vou dizer que eu acho que se ele concorrer, ele ganha. No momento, ele já se comprometeu a concorrer ao governador do estado da Flórida, porque o Partido Republicano realmente não tem ninguém que possa, né, tomar essa cadeira dele, e para o Partido Republicano perder a cadeira de governador de um estado, um swing state como a Flórida, seria, assim, avassalador. Eu acredito que essa lei não vai dar em nada. E mesmo que ele venha a colocar essa lei em vigor, vai ser derrubada na Suprema Corte. Por quê? Essa era a minha pergunta. Se a gente tem se a comunidade brasileira tem que se preocupar com essa, vamos chamar, projeto, né? Eu queria dar outro nome, mas eu policiei a palavra aqui. Tem que perguntar lá pro Ron DeSantis se ele tem alguém lá da turma dele de Harvard que vai trabalhar na construção, consertando essas estradas, construindo ponte, trabalhando nos restaurantes. Tem hotéis. Eu fui a Nashville em julho para uma conferência e eu fiquei num hotel chamado Gaylord Opry. Né? A Gaylord, Gaylord era um senador, né? O deputado federal. E ele abriu um hotel, um resort fantástico, vocês não conhecem, vá. Quem tem criança, então, é maravilhoso, tem um parque de água dentro, super legal. Por que eu estou contando isso? O Gaylord Opry é um mundo. Tem 9 restaurantes dentro. Dos 9, 3 estavam abertos. Por que só 3 estavam abertos? Não tinha gente para trabalhar nos outros 6. Pois é. Então, quando a gente fica falando essas coisas de Ron DeSantis, vou botar pra fora, vou prender e tal, tudo isso é lindo. Mas sem a força do imigrante, que está trabalhando na construção, na limpeza, home health care, nos hotéis, a coisa não caminha. Então, do ponto de vista econômico e racional, não faz o menor sentido. O estado da Flórida, em 2005 e 2009... aqui em Pompano, isso aqui era um marasmo, era uma favela. A comunidade brasileira entrou em Pompano e revitalizou a cidade de Pompano. E hoje a cidade de Pompano tem uma economia muito mais resiliente do que tinha 10 anos atrás. Cidade de Framingham, cidade de Ulster. Exato, agora são cidades, né? São cidades que, com comércio, né, com vida, com dinheiro. É claro que não é o imigrante e o imigrante brasileiro que sozinhos fazem verão, mas é uma contribuição significativa. Então eu acho uma ignorância ele falar isso. Agora, do ponto de vista legal, porque contra a ignorância é só lei. Bom senso não... Eu vou dizer isso aí na opinião da rádio, opinião minha. Eu como advogada, né, eu me formei numa universidade que eles chamam de third tier. Né? Então você tem a first tier, que são 10, Harvard, Cornell...
Ron DeSantis ele estudou na Harvard. Dá vontade de falar, meu querido, pede seu dinheiro de volta porque de lei você não entende. E a gente vê muito isso, né? Propaganda de advogado, estudou na Harvard. Ron DeSantis pode ter estudado na Harvard, mas ele ou não sabe ou se faz de doido. Por quê? A grande verdade, deixa eu participar aqui contigo dessa sua colocação, é que isso é uma estratégia de comunicação. Se você disser que tem câmeras... Limite, Daniel. Claro. Se você disser, doutora Renata, que o governo americano agora tem pássaros voando pelos Estados Unidos e eles recarregam as suas baterias, isso não é eu tô inventando não, tá? Isso é matéria. Que os pássaros estão voando e eles recarregam as suas baterias nos fios elétricos. Pena. E aí as pessoas acreditam. Vai ter um grupo de pessoas. Pois é. Olha, Daniel, eu fico com pena dos jovens que estão se formando em jornalismo hoje, que tem que escrever umas matérias sem pé nem cabeça, porque é o que dá clique. Né? Eu vejo hoje, esse dia eu estava no Whole Foods e aí eu tentei usar o meu cartão e não sei o que aconteceu, o TAP não estava funcionando. Eu olhei pra menina e falei, mas vem cá, Jeffrey Bezos já não botou chip na gente? Pra que eu tenho que usar meu cartão? Já sabe que eu tô aqui, já sabe que eu tenho dinheiro, já sabe que eu tô querendo ver. A gente já entrou, as pessoas já entraram numa paranoia, óbvio que eu falei brincando, mas acho que a menina achou que eu era meio doida, né, do tipo. Mas se Jeffrey Bezos quiser botar um chip em mim, eu coloco na boa, pra eu não ter que andar mais com passaporte, carteira de motorista, cartão de crédito. Umas sandice, igual eu tava falando lá, que Bill Gates está envenenando as vacinas para criar uma raça mutante. Eu falei, gente, Bill Gates é bilionário, ele não está preocupado com a gente pobre, voando de Spirit, ele voa no avião dele privado, ele está na ilha dele privada, curtindo a vida. Se eu fosse bilionário, eu não queria saber de modificar geneticamente, isso é coisa de pinque o cérebro. Então, quando eu vejo essa questão de Ron DeSantis, isso me preocupa, porque a sociedade se tornou uma sociedade rasa. Ninguém lê a matéria de uma forma inquisitiva, questionadora. Você lê o título, porque eu vejo isso no meu escritório. A gente tem uma equipe de jornalistas que trabalha pra gente, que escreve matérias, ninguém lê a matéria, eles só leem o título. Aí eles começam a falar mal do título. Então, Ron DeSantis, como você falou, maestralmente, está usando uma estratégia discursiva. Claro. Isso é uma estratégia discursiva, porque isso vai ganhar força na mente e no colo de algumas pessoas. Mas a gente tem que se preocupar com isso? Não. Ótimo. Não. Por que não? Estados nos Estados Unidos são máximos em áreas que eles são reservadas de jurisdição, exceto naquelas onde o governo federal tem jurisdição absoluta. E uma delas é a imigração. E o que eu achei mais engraçado, quando eu vi essa matéria, né, do Ron DeSantis, foi no sábado, e o meu assessor de imprensa americano me ligou e falou, Renato, você viu essa matéria? E aí Ron DeSantis quer deportar os imigrantes para Martha's Vineyard. Aí eu falei, mas Martha's Vineyard já tá cheio de imigrantes, o pessoal de Martha's Vineyard tá querendo que chegue mais, porque tá precisando. Você entende? Olha, gente, deportar, tirar as pessoas de um estado e colocar no outro, é muita loucura, né? Mas enfim, eu quero, só pra gente não perder o fio da meada, para quem tá nos ouvindo aqui, não dá pra gente, a gente não precisa se preocupar com isso, certo? Não. E olha, se a gente quiser, de fato, se preocupar, né, numa situação relacionada à imigração, né, a retirada de pessoas de um estado, imagina que na Flórida eu ia falar o que você fala sempre, esperando para pegar trabalho. Eu ia falar o que você fala sempre. Se você quer se preocupar com imigração, guarda dinheiro, porque quando sair uma lei de imigração é o que você vai precisar para tocar o teu caso. Sem dúvida. Isso é sem dúvida. As pessoas acham que não acontece, mas acontece. De gente não dar entrada em processo, e não é porque não tem dinheiro para advogado, não. É porque não tem dinheiro para taxa. Bom, a gente vai sair para um intervalo, a gente volta já já falando mais sobre o SIJS. Não saia daí, a gente volta já já. Doutora Renata Castro, obrigado mais uma vez aí por participar com a gente, interagir conosco, responder dúvidas dos nossos ouvintes, não só hoje, mas semanalmente aqui na bancada da nossa rádio. Eu tenho mais uma pergunta aqui para te fazer, que é a questão do abrigo, né? A gente falou sobre o abrigo um pouquinho lá atrás. Precisa passar por um abrigo ou estar em um abrigo para se qualificar para o SIJS?
Não, de jeito nenhum. Não é preciso estar num abrigo, não é preciso haver violência física. Isso daí não é um requisito. É preciso apenas que na solicitação, na petição, no complaint, sejam estipulados ou sejam discriminados à base do abuso e que no predicate order, que é a ordem de custódia, o juiz emita uma ordem, que geralmente é o advogado que redige e o juiz vai revisar e emitir essa ordem, né, com o carimbo adequado, que seja reconhecido que a criança era de fato abusada, negligenciada e qualquer outra abusada abuse, neglect and abandonment, tá? Abandonada. Então não é preciso que passe por um abrigo. Tá. Uma outra dúvida seria sobre a questão da violência física, violência sexual, que você falou agora sobre este assunto, né? A gente sabe que quando a gente fala de VAWA, apesar dele levar ali o nome da mulher, mas a gente está falando de violência doméstica. Como é que a gente consegue fazer uma distinção aqui do que é VAWA, do que é um visto U, né? Ou mesmo o SIJS? Acho que a grande distinção é que para haver um visto U, que é um visto reservado para vítimas de crime, é preciso haver uma investigação e uma colaboração com as investigações, investigação policial. Ótimo. Tá? Então o U tem que ter investigação pro VAWA. Exato. Pro VAWA não é necessário. Nem pro SIJS. Não é preciso envolvimento da polícia. Então esse é o grande fator determinante que facilita o SIJS, porque não é preciso haver uma investigação policial e uma emissão de um certificado policial. Então, no caso de vítima, né, um filho que está sofrendo violência, seja ela sexual ou doméstica, em casa, ele tem a opção de recorrer para os dois processos, o SIJS ou o VAWA? Sem dúvida, mas a minha opinião é jogar dinheiro fora. Se eu tivesse que escolher, SIJS. Porque o SIJS vai direto para um green card, você recebe uma autorização de trabalho social e autorização de viagem enquanto seu processo está pendente. E você... é um processo bem mais curto, porque não há uma fila de espera tão grande. Hoje um visto U está demorando 10 anos. Meu Deus. E neste caso aqui, né, porque eu acho que a maior preocupação da família em fazer um SIJS é a questão de, tipo, os pais não terem direito a esse benefício. No caso de violência sexual ou doméstica, isso fica claro que não tem o menor interesse de dar aos pais este privilégio, certo? Então, talvez... Eu acho que a grande questão é o pai entender, porque eu acho que o grande obstáculo, Daniel, é o pai ou a mãe entenderem que aquilo ali não é um julgamento contra eles como pais. Né? Eu acho que o estigma é muito pior do que o processo em si. Então eu vejo pais que falam assim, mas o que vão falar de mim? Isso é irrelevante. O que vão falar de você é que você fez um sacrifício para que seu filho pudesse se documentar. Então, isso é algo que a gente vê com frequência sendo argumentado, né? E pais não fazendo, pelo mesmo motivo que quando eu pergunto a alguém se ele já foi vítima de crime, ele me responde, nunca tive problema com a polícia. É muito mais uma questão de estigma do que de lei. Maravilha. Então, sabe o que eu vou fazer agora, doutora Renata? Eu vou deixar você falar das suas redes sociais, do seu canal, de como faz contato com o escritório, para a gente aproveitar o tempo que a gente tem remanescente para falar sobre alguns assuntos, inclusive sobre o que está tramitando no Senado e pode vir ser aprovado como uma opção, uma possibilidade de migração. Mas deixa eu mais uma vez te agradecer por você estar aqui conosco na nossa rádio. Eu sei, e isso não é apenas um discurso, eu falo isso algumas vezes porque eu entendo como a tua agenda é complicada e eu vou te dizer algo, eu estou muito lisonjeado porque eu acho que aqui na nossa rádio eu fui o primeiro que te entrevistou 2 horas. Então eu estou feliz com isso. Para mim, eu tenho muito prazer em fazer o que eu faço. Hoje a gente estava puxando a contabilidade da quantidade de casos que a gente ganhou no ano de 2021, né? E a gente teve mais de 250 casos aprovados nesse ano. E imagina, são 250... Não são 250 pessoas, são 250 petições principais. Tá. Imagina a quantidade de famílias que tiveram as suas vidas mudadas nesse ano. Legal.
E para mim esse é uma loucura. A gente vive assim on the edge, mas quando eu posso, falando de SIJS, o primeiro caso de SIJS que eu ganhei, o menino, ele veio ao meu escritório e eu tive que sair da cobrança porque eu sou coração mole. Eu falei, pelo amor de Deus, me tira disso porque eu não nasci para isso não, nasci para ganhar caso. E eu cheguei para ele na segunda etapa, falei, olha, eu não vou te cobrar o restante do caso, mas você vai me prometer uma coisa. Quando você se formar na faculdade, eu quero que você me convide para a formatura. A gente sempre fala isso, mas a gente nunca acha que vai ser chamada, né? E daí, eu estava em Utah, em agosto, e eu recebi uma foto desse menino, falando, eu nunca esqueci o que você me falou, queria que você soubesse que eu ganhei uma bolsa para jogar futebol, e eu tô na faculdade, mandou a foto dele de uniforme e eu chorei. Porque a gente, às vezes, não é pelo dinheiro que ele deixou de pagar ou não pagou, porque o dinheiro é parte do processo. Eu tenho funcionários a pagar, aluguel, enfim. É o impacto que você vê ter na vida daquela pessoa. E às vezes durante o processo a pessoa te odeia, porque ela tá assim on the edge, ela tá passando por uma situação que ela tá sentindo uma dor. O cliente, ele nunca tá completamente tranquilo durante o processo. Até ganhar o caso, ele tá com o green card em mãos, é punk. E você não vai agradar a todos, e você tem que ter um compromisso pessoal com fazer o seu melhor, né? Mas quando eu ganho um caso, quando a minha equipe me ajuda a ganhar um caso, é algo surreal. Então, para mim, se eu pudesse, trabalharia mais. Se eu ganhasse na loteria, eu acho que eu continuaria trabalhando. Talvez não com a mesma intensidade, porque eu ia querer fazer outras coisas, né? Mas eu sou uma privilegiada, porque eu posso dizer que eu ganho a vida fazendo algo que, para mim, é uma diversão. Porque até o que é diversão, pra gente, às vezes, é cansativo. Claro. Né? Mas é fantástico, e eu espero que vocês sintam isso, a minha vontade de trazer o máximo de informação para a comunidade brasileira e realmente usar essa informação como um catalisador de mudança positiva para a vida de vocês. E quem isso quer... não é feito... Desculpa. Deixa eu só falar. Eu acho que é importante falar isso. Isso não é feito só porque eu sou advogada, não. Porque muita gente fala assim, eu não faço nada porque eu não posso mudar a vida de ninguém porque eu só sou uma faxineira. Deixa eu dizer. Opa. Se eu posso fazer o que eu faço hoje, é porque eu tenho uma equipe de colaboradores fantástica. Desde a pessoa que limpa a minha casa até a pessoa que... os advogados que trabalham para o meu escritório. Todo mundo tem uma parcela de contribuição na vida dessas pessoas. Então você que está aí, está ouvindo a rádio, acha que o que você faz não faz diferença, porque você está limpando, está construindo, saiba que todo mundo tem um poder, pelo seu trabalho, de mudar, fazer do seu trabalho um ministério, né? Quem tem interesse em entrar em contato com a gente, no YouTube, Conexão Imigração USA, 954-204-0393, esse é o nosso WhatsApp, Telegram, sinal de fumaça. A gente oferece triagem inicial gratuita do seu caso. Se você é pastor, líder comunitário, tem interesse que a gente vá até a sua igreja, em qualquer lugar dos Estados Unidos, fazer um mutirão de atendimento, entre em contato com o meu escritório, marketing@castrolegalgroup.com, porque são eles que cuidam dessa agenda. A gente custeia todos os gastos, a gente vai até aí fazer um atendimento. Eu sei que o Almeida já está querendo me colocar assim na turnê do Jesus Christ Superstar em Massachusetts o ano que vem, mas para mim é um privilégio conversar com brasileiros em todo o país. Semana passada eu estava em Sacramento para uma entrevista. Califórnia. Essa semana eu tenho audiência em Orlando, em Miami, Fort Myers. Tenho tenho clientes em Salt Lake City, Califórnia, Texas. Enfim, brasileiro é igual a grama, dá em tudo quanto é lugar. E para mim é um privilégio fazer parte dessas histórias e a nossa rádio permitir que eu venha aqui falar de imigração para esse público tão fantástico que ouve a gente, que acompanha a gente. Quem está aqui há pouco tempo não sabe a vitória que é para a comunidade brasileira ter um meio de comunicação como a nossa rádio, no Open Dial, em português, com jornalismo sério, de primeira. É um privilégio para mim estar aqui fazendo parte desse momento histórico pra gente. Eu que agradeço, doutora Renata, muitíssimo obrigado. O Almeida tá aqui, ó, te mandando abraços, mandando beijos, falando adoro. Sai de mim, Almeida, mas em breve tô aí. Ó, doutora Renata, se você tivesse essa caneta aí na sua mão, né, pra resolver esse problema, né, que tá aí no Congresso, o Parole Den, você acha que isso sai antes? A gente tem 1 minuto, hein? Você acha que isso sai antes de dezembro? O que você acha do Parole? Eu acho que não. Não? Mas eu espero. Só pro ano que vem.
Eu acho que não, mas eu espero que sim. Maravilha. Doutora Renata, mais uma vez, obrigado. Beto Calmon, queridão, muito obrigado por você ajudar e participar conosco. Imagina, tamo junto. Obrigado, parceiro. E nós nos vemos na segunda-feira que vem, aqui na Rede Nossa Rádio USA, sobre um novo assunto, falando sobre situações que podem ajudar a sua vida como imigrante aqui nos Estados Unidos. Participe, quem sabe a sua sugestão pode se tornar uma pauta aqui no Nosso Direito. Nós nos vemos na próxima segunda-feira. Uma boa noite e até a semana que vem. Nosso Direito. Nossa Rádio USA.